Buenas! Nessa sessão, a gente vai continuar desenvolvendo o modelo de fluxo de caixa descontado, Free Cash Flow to the Equity, ou fluxo de caixa líquido para os acionistas, para os sócios da empresa. Só que agora a gente vai desenvolver o valor terminal. Então, a gente vai retomar um pouco do modelo que a gente construiu na primeira parte da série de vídeos sobre o FCFE, até para relembrar um pouco, mas o nosso foco agora vai ser no valor terminal e nas alternativas de valor terminal que a gente tem para fazer o fechamento. A gente já tem um vídeo similar a esse para o fluxo de caixa da empresa, o Free Cash Flow to the Firm. Quem olhar, até recomendo olhar um e o outro, justamente para comparar as diferenças dos modelos, mas vamos ver que é muito similar. A diferença justamente é para quem sobra esse fluxo de caixa, que a gente vai retomar agora, relembrando o FCFE. Então vamos lá. Então, aqui, no modelo do fluxo de caixa líquido para os sócios, para os acionistas, qual que é a ideia? É chegar nesse valor do equity. E como que a gente faz isso? Projeta o quanto sobra de dinheiro para os sócios, para os acionistas, e traz a valor presente pela taxa de retorno esperada pelos sócios, ou que a gente chama também custo do equity. A gente viu duas abordagens, inclusive, para chegar no fluxo de caixa do equity. Uma partindo do fluxo de caixa líquido para a empresa, o FCFF, e a outra partindo do lucro líquido. As duas são bastante interessantes para a gente trabalhar. Vou aproveitar muito, inclusive, esta parte aqui e para a gente chegar nesse valor aqui, ou melhor, para usar esse valor, que é o quanto sobra de investimento para os acionistas bancários, ou seja, para o fluxo do equity crescer. Que a gente vai usar isso justamente na perpetuidade, na taxa de crescimento aqui. E aí, para relembrar, que normalmente, tanto um lado quanto o outro, a gente parte das operações, do lado dos ativos que a gente cria valor, que a gente ganha dinheiro, paga os credores, o que sobra vai para os sócios, para os acionistas. E é isso que a gente vai explorar a partir de agora. Então, vamos lá. No valor terminal, a gente tem, como a gente já tinha discutido até nos outros vídeos, 3 abordagens básicas. A primeira do valor liquidação. A ideia aqui é qual é o valor quando você termina, quando você resolve encerrar a empresa. E uma das formas mais fáceis da gente estimar esse valor é justamente a gente fazer o seguinte, olha, ir para o lado contábil. Então, a gente pega e estima esse valor de liquidação com os dados contábeis. E aqui, na verdade, a coisa fica bem fácil, porque basta a gente pegar o valor do patrimônio líquido contábil da empresa. Então pronto, já teríamos uma ideia do que seria um valor de liquidação, uma estimativa do que seria um valor de liquidação. Isso daqui, eu só quero, também a gente conhece como Book Value do Equity. Então, isso daqui, esse valor aqui é o nosso BVE, Book Value do Equity, que a gente vai usar logo mais. Então, pegar esse valor de liquidação, ou valor contábil patrimonial, ou valor contábil ou valor patrimonial, é uma estimativa desse valor de liquidação, encerra rápido aí o negócio, é fácil. A outra abordagem é usar avaliação por múltiplos, também conhecida como avaliação relativa. E aqui, na verdade, para construir os múltiplos, a gente usa sempre alguma média aí do setor, uma média amostral,
E quando a gente avalia usando essa abordagem, o que a gente está dizendo é que a empresa vai estar lá perto, vai terminar perto da média do setor ou da amostra que a gente está usando como referência. E aqui é o seguinte, como é a avaliação do equity, eu preciso usar um múltiplo de equity. Um dos mais famosos é justamente o múltiplo price earnings, ou price, ou PE ratio, ou price earnings per share. Então, só para a gente registrar aqui, isso daqui é earnings. Earnings é o lucro líquido per share. E aqui a gente vai usar um múltiplo price earnings médio. Então, é uma média da amostra. Importante que seja a amostra de empresas comparáveis, de ações comparáveis. Para a gente chegar no valor do equity nessa data, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse múltiplo médio da nossa amostra e vai multiplicar pelo lucro líquido na data N. Por que data N? Deixa eu retomar aqui. A gente pega e faz as projeções do fluxo de caixa do equity aqui da empresa e vai fazer na data N, a data que a gente escolheu para o fechamento, vai colocar o valor terminal. Então, esse valor terminal é, por exemplo, esse que a gente está calculando, que a gente vai jogar aqui e dar o lucro líquido projetado para a data N. Tá ok? Então, lembrando que isso daqui é o projetado. Tá ok? E só para lembrar algumas coisas aqui também, esse Price Earnings Per Share aqui também é conhecido como índice preço-lucro ou Price Earnings Ratio, PE Ratio. Então, só para lembrar que é disso daqui. Quando eu pego esse múltiplo aqui, médio do setor, e multiplico pelo lucro líquido total, eu tenho o valor do equity nessa data aqui que eu vou estar fazendo o fechamento. Posso usar aqui um múltiplo atual e jogar para a data futura. Posso fazer um múltiplo projetado para a data futura. Gosto do freguês, isso depende da tese que você está construindo para avaliar essa ação. Ou a empresa, ou o equity dessa empresa. Então, isso depende muito, assim, qual que você vai usar, depende da história que você vai contar, mas é importante que isso é uma visão diferente. Se o múltiplo de liquidação aqui, ou valor contábil, é como se você terminasse o negócio, aqui você está dizendo, olha, a empresa chegou daqui a N períodos, ou daqui a N anos, em um patamar ou um comportamento próximo à média do setor ou daquelas empresas. O que é bem válido. Aliás, até vale assim, retomar aqui, dê uma olhada depois no vídeo da curva S. A curva S mostra justamente todo o desenvolvimento dos fluxos de caixa da empresa. Então, quando você chegou aqui em cima, quer dizer que já está perto da média do setor. Então, seu comportamento vai próximo à média do setor. Por isso, o método dos múltiplos é bastante adotado nessa situação. E é interessante, alguns setores, por exemplo, Private Equity, gosta de fazer um fechamento com esse múltiplo para dizer o seguinte, olha, eu consigo criar valor durante um período, mas depois a empresa vai chegar próximo à média. E entenda o seguinte, pessoal, você já se manter perto da média ali daquele setor e tal, já não é tarefa fácil. Você manter uma vantagem competitiva que dê um crescimento bem acima durante um período assim longo e tal, e consistente, ou perpétuo, é muito difícil. Então, temos que entender isso daqui. E a última abordagem aqui é a da
perpetuidade. Então, a perpetuidade é onde a gente consegue dizer o seguinte, resumir de uma maneira simples, que a empresa vai continuar gerando o fluxo de caixa de hoje para sempre. Dá até para, dependendo do múltiplo escolhido, fazer uma relação fácil entre o múltiplo e a perpetuidade, ou seja, tirar o que está implícito dentro, os parâmetros estão implícitos dentro de um determinado múltiplo. Dê uma olhada nos vídeos sobre o modelo de dividendos Gordon, porque essas coisas são abordadas lá. E na perpetuidade, eu consigo dizer, ou consigo projetar, ou mostrar que você é diferente da média do setor. Então, tem alguma coisa diferente, pode ser positiva, pode ser boa, pode ser negativa, mas eu consigo explicitamente colocar meus diferenciais aqui nessa fórmula da perpetuidade. E para escrever a perpetuidade, o que eu faço? Lembrando que para colocar a perpetuidade, eu estou aqui nessa data N, a perpetuidade vai pegar esse valor terminal e depois a gente vai trazer a valor presente como aqui. Então o que a gente está vendo aqui no vídeo são abordagens diferentes para o valor terminal que a gente coloca aqui nesse fechamento e depois traz a valor presente aqui pela data N. Então aqui eu pego, por exemplo, o fluxo de caixa líquido para os sócios, o FCFE, o Free Cash Flow to the Equity, da data N, multiplico por 1 mais a taxa G do FCFE, do fluxo de caixa do Equity. Lembrando assim, para cada modelo a gente tem um cálculo diferente da taxa G. Na verdade, o jeito de calcular a taxa G é similar tanto no modelo Gordon, no fluxo de caixa da empresa, do FCFE. Basicamente a taxa de retorno que você vai ter vezes a taxa de reinvestimento que você vai projetar aí para os próximos períodos. Então, taxa de retorno vezes taxa de reinvestimento. Então, você reinveste e tem uma taxa de retorno sobre esse reinvestimento. A multiplicação dessas duas taxas é a sua taxa G, a sua growth rate. E aí, pega isso daqui e divide pelo custo do equity, ou o retorno esperado pelos sócios, da perpetuidade menos a taxa G do FCFE, do fluxo de caixa do equity. E aí é o seguinte, esse KI, eu estou chamando de KI da perpetuidade, porque quando você chegou lá no período do crescimento estável, então vou retomar aqui, chegou nessa data final aqui, você pode ter mudado completamente o seu comportamento em relação ao que você tinha antes, nos outros anos. Então, o seu custo do equity tende a ficar diferente também. Você está chegando mais próximo da média do comportamento do mercado. Então, para quem usa aqui para estimar o KE, o modelo CAPM, em outras palavras, quer dizer o seguinte, olha, pode ser que o beta aqui seja próximo de 1 ou igual a 1, quer dizer que eu cheguei na média do mercado. Não sou mais arriscado nem menos arriscado que o mercado. Então, essas são ponderações que você tem que fazer quando olhar isso daí. E entendam, é difícil crescer consistentemente para sempre. Muito difícil. Principalmente para empresas que não pensam em diversificar seus negócios, entrar em outras geografias e assim por diante. Muito bom. Então, agora, a gente vai focar aqui. A gente já sabe construir o fluxo de caixa do equity. A gente vai focar na taxa de crescimento G. Então, vou colocar aqui, o G do FCFE. G, lembrando, vem de taxa de crescimento ou growth rate. Para chegar nessa taxa G, é uma taxa de retorno vezes uma taxa de reinvestimento. Como eu estou falando de equity, eu tenho que pensar no retorno para os sócios, retornos para os acionistas, retorno para o equity. Isso já lembra um que a gente conhece, o ROI, Return on Equity.
E aí você tem aqui, por exemplo, o lucro líquido, ou resultado líquido, na data N, sobre o book value do equity, que a gente até falou agora há pouco, por isso até coloquei, ó, que seria o patrimônio líquido na data N-1. Isso daqui é uma taxa de retorno do equity ou do patrimônio líquido. Então, isso aqui também é conhecido, nosso velho conhecido, ROE. Alguns cuidados que a gente tem que ter aqui é o seguinte: a gente tem que tentar colocar aqui ou calcular um ROE mais próximo do que é operacional. Isso quer dizer o seguinte: se você tem no lucro líquido, ou pegou dados contábeis anteriores e tal, onde tem, por exemplo, muita receita financeira, receita de juros da empresa, que não são operacionais, vale a pena fazer um ajuste e tirar daqui isso. Se essas receitas financeiras forem parte do negócio, aí você mantém aí. Tem que sempre procurar um lucro líquido mais próximo do que é uma operação mesmo, como que você está tocando esse negócio, tá certo? Do que pegar coisas que não são parte do dia a dia. E outro detalhe é a diferença temporal aqui, ó. Como isso é taxa de retorno é sempre o que eu ganho, lucro líquido, sobre o que eu investi, que é o patrimônio líquido. Então tem que ter essa diferença temporal aqui, por isso que N aqui e N-1 aqui embaixo. Vezes, e aí a segunda parcela, é uma parcela grande aqui, essa segunda parcela é a taxa de reinvestimento. Para a gente entender a taxa de reinvestimento, vou olhar aqui, ó, o fluxo. O que acontece? Aqui em cima, se eu olhar aqui, o que acontece? CAPEX, menos CAPEX, mais depreciação, menos variação do capital de giro, é o investimento total da empresa. Se eu somar as novas captações de dívida e tirar o pagamento do principal, eu vou ter a parcela que cabe aos sócios. Então, esse pedaço aqui é justamente o quanto a gente está reinvestindo a cada ano. E a gente está projetando aqui, ó, explicitamente. Aqui a gente está projetando explicitamente. Agora eu vou transformar isso aqui, vou jogar lá no fluxo. Ou melhor, lá na taxa. Então, isso vai ser CAPEX. Só vou inverter os sinais, porque aqui é uma coisa, eu quero achar uma taxa positiva de reinvestimento. Menos depreciação e amortização do intangível, tá certo? E amortização do intangível, mais a variação do capital de giro. Então tá aqui isso tudo é investimento total. E agora, vou tirar a segunda parte. O que é a segunda parte aqui? É a parte lá das dívidas. Então, disso daqui, eu faço o seguinte, ó. Menos. Essa parcela aqui vai ser as novas captações. Vocês podem entender essa segunda parcela, é quanto os credores vão ajudar a pagar a conta do investimento, menos os pagamentos do principal da dívida. Então, tá aqui. Tudo isso daqui. Vou fazer aqui um grande colchetes aqui. Todo esse colchetes aqui é quanto os sócios vão ter que reinvestir no negócio. Quanto vai sair do dinheiro do sócio para reinvestir no negócio. Então, aqui é o investimento. Aqui, ó. Esse daqui é o investimento total feito pela empresa
Isto daqui é quanto de dinheiro novo a gente vai pegar com os credores, subtraindo aqui é o quanto de investimento que cabe aos sócios. Tudo isso daqui é data N, tá, pessoal? Só para colocar as datas aqui. Sobre o lucro líquido ou resultado líquido na data N. Aqui não tem a diferença temporal. E tudo isso daqui é a taxa de reinvestimento do fluxo de caixa do equity, o fluxo de caixa dos sócios. Tá ok? Ou seja, quantos sócios estão reinvestindo ano a ano para tocar esse negócio. E, de novo, a taxa G é basicamente quanto que a gente reinveste vezes quanto a gente tem de retorno sobre esse reinvestimento. Eu coloquei N-1 aqui, mas se quiser, você não precisa trabalhar com o dado da data N. Então, você pode falar, vai mudar a partir da data N-1, N+1, desculpa, a partir da data N+1 vai mudar o comportamento, vou usar os dados da data N+1. Beleza. Onde está N, você coloca N+1, onde está N-1, você coloca N. Só cuidado aqui na diferença temporal, que é importante. Mas aqui estão as 3 abordagens básicas para a gente estimar o valor terminal para o modelo do fluxo de caixa do equity, ou seja, fluxo de caixa para os acionistas. Bastante tranquilo, tanto usar uma como a outra, entender que cada uma delas são premissas diferentes, visões diferentes, que a gente deve usar e tomar cuidado na hora de interpretar. Muito bom, pessoal. Essas são as abordagens para estimar o valor terminal do Free Cash Flow to the Equity, dentro do modelo. Vocês estimam e jogam lá no fluxo de caixa e divide por 1 mais o custo do equity na data N para chegar nesse valor. Muito cuidado, principalmente com a perpetuidade, porque ela é muito sensível aos parâmetros do KE e da taxa G. Qualquer pequena variação dá um grande impacto. Aliás, o valor terminal costuma corresponder a algo entre 80% e 90%, dependendo dos parâmetros, do valor total da avaliação, seja da empresa ou do equity, ou seja, das ações. Por isso, muita atenção, muito carinho, gaste horas, gaste dias, revise seus parâmetros, veja que estágio a empresa está lá na curva S, se já vale colocar uma perpetuidade ali ou não, ou vamos colocar um múltiplo, ou projeta mais alguns anos para depois colocar a perpetuidade. Tá bom? Até mais!